São 2 da manhã. O quarto está completamente escuro, exceto por um pequeno retângulo de luz azul que ilumina o seu rosto cansado. Você desliza o dedo pela tela de vidro de baixo para cima de novo e de novo e de novo, rolando um feed infinito de imagens e de opiniões de pessoas que você nem conhece. O seu olhar está fixo, quase hipnotizado, buscando desesperadamente uma pequena dose de novidade, uma curtida, uma notificação. Agora eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine uma cena que aconteceu há exatos 70 mil anos. A escuridão da noite é a mesma, o silêncio profundo é o mesmo, mas a luz que ilumina o rosto daquele ser humano não vem de um smartphone. Ela vem das chamas crepitantes de uma fogueira, no meio da imensa savana africana. Ele olha para o fogo com a mesma atenção, com o mesmo fascínio e com os mesmos medos silenciosos que você carrega hoje no peito. E aqui está o segredo mais bem guardado sobre a sua vida moderna. Um segredo que o historiador Yuval Noah Harari desvendou com maestria em sua obra Sapiens. O seu cérebro, a máquina complexa que processa suas paixões, as suas angústias e as suas decisões diárias, é exatamente o mesmo cérebro daquele homem que estava sentado na terra seca da África. Nós vestimos ternos alinhados, moramos em prédios de vidro que arranham as nuvens, dirigimos carros elétricos e mandamos sondas para fotografar Marte, mas por dentro, debaixo dessa finíssima camada de civilização e de tecnologia, nós ainda somos caçadores e coletores apavorados tentando sobreviver na selva. A biologia é lenta, implacável e conservadora. A evolução humana leva dezenas de milhares de anos para fazer um pequeno ajuste no nosso código genético, enquanto a nossa cultura humana transformou o mundo em apenas alguns séculos. O resultado disso é que nós fomos arremessados no século XXI com o hardware de um primata da Idade da Pedra. Nós somos fantasmas de um mundo que não existe mais, assombrando shoppings, centers e escritórios. Pense, por exemplo, na sua relação com a comida. Você já se pegou abrindo a geladeira de madrugada, sem estar com fome de verdade, apenas buscando algo doce? Você já se sentiu culpado por devorar um pacote inteiro de biscoitos, ou por não conseguir parar de comer fast food, mesmo sabendo que faz mal para o seu corpo? Nós costumamos culpar a nossa falta de força de vontade, nós nos chamamos de fracos, nós compramos livros de dietas milagrosas. Mas a culpa não é sua, a culpa é do seu DNA, que ainda acha que você está na savana. Imagine uma mulher caçadora-coletora vagando pela floresta há milhares de anos. A comida era extremamente rara, o esforço físico era brutal, e as calorias eram o bem mais precioso do universo. Se essa mulher encontrasse uma figueira carregada de frutas doces e maduras, a pior coisa que ela poderia fazer seria comer apenas um figo e deixar o resto para depois, porque o depois não existia. Se ela não comesse tudo o que o estômago suportasse, um bando de babuínos ou outras tribos chegariam e devorariam tudo. O instinto de sobrevivência mandava comer o máximo de açúcar possível, o mais rápido possível. Esse instinto foi passado de geração em geração e é ele que grita na sua cabeça quando você passa em frente a uma confeitaria. O seu cérebro primitivo não sabe que você tem um supermercado na esquina. Ele acha que o inverno está chegando e que você vai morrer de fome. Mas a nossa biologia explica apenas uma parte da nossa história. Nós não éramos a espécie mais forte da Terra, nós não tínhamos as garras do leão, não tínhamos a força dos mamutes. E fisicamente, nós éramos até mais fracos do que os nossos primos neandertais. Então, como foi que nós, esses primatas pelados e vulneráveis, conseguimos dominar o planeta inteiro? A resposta para isso é o que Harari chama de revolução cognitiva. E a nossa arma secreta não foi a lança de pedra. A nossa arma secreta foi a ficção. Foi a capacidade de inventar histórias. Até mesmo um macaco sabe avisar o seu bando que há um leão perto do rio. Mas apenas um Homo sapiens é capaz de olhar para o céu estrelado e dizer aos seus companheiros que o leão é o espírito guardião da tribo e que, se todos rezarem juntos, eles serão protegidos. Essa capacidade de acreditar em coisas que não existem no mundo físico foi o que nos permitiu cooperar em massa. Você pode juntar 100 mil chimpanzés em um estádio de futebol e o resultado será um caos sangrento. Mas você pode juntar 100 mil humanos desconhecidos em um estádio e eles vão cantar a mesma música, chorar pelas mesmas cores e torcer pela mesma bandeira. Tudo o que constrói a nossa vida moderna é uma ficção compartilhada. O dinheiro não tem valor físico. Um pedaço de papel não pode ser comido e nem serve para te aquecer no frio. Mas nós todos acreditamos na história de que ele tem valor e por isso o mundo gira. As leis, as empresas, as nações, os direitos humanos, tudo isso só existe na nossa imaginação coletiva. Nós somos os senhores do mundo porque nós somos os maiores contadores de histórias do universo. E para manter essa enorme rede de cooperação funcionando, nós desenvolvemos uma ferramenta muito peculiar, uma ferramenta que você usa todos os dias. A fofoca, sim, a fofoca. Nós costumamos ver a fofoca como um hábito ruim,
algo feio e menor. Mas para os nossos ancestrais, a fofoca era uma questão de vida ou morte. Para sobreviver em uma tribo, você precisava saber quem odiava quem estava dormindo com quem era honesto e quem era um traidor que roubaria sua comida. A nossa linguagem evoluiu não apenas para descrever rios e árvores, mas principalmente para falar sobre as outras pessoas. Hoje, nós não vivemos mais em tribos de 150 indivíduos, mas a nossa mente ainda exige esse mapa social. É por isso que nós consumimos notícias sobre a vida de celebridades que nunca conhecemos. É por isso que acompanhamos escândalos na internet. E é por isso que os reality shows fazem tanto sucesso. A fofoca é a cola que manteve a nossa espécie unida nos dias escuros da evolução. E ela ainda dita as regras do jogo nos corredores das empresas modernas. E isso nos leva de volta àquela cena inicial, de volta à luz azul do seu celular na madrugada e ao nosso maior vício moderno, que é a busca desesperada por curtidas, visualizações e aceitação nas redes sociais. Por que dói tanto ser ignorado na internet? Por que a ideia de ser cancelado, criticado ou excluído de um grupo de WhatsApp nos causa taquicardia, insônia e um pânico quase irracional? A resposta é cruel e profundamente humana. Na savana ancestral, ser expulso da sua tribo não significava apenas solidão. Significava a morte. Um homo sapiens sozinho, sem o seu grupo para ajudá-lo a caçar. Sem ninguém para vigiar o acampamento enquanto ele dormia. Seria devorado por predadores em poucos dias, ou morreria de inanição. A rejeição social, para o nosso cérebro primitivo, é um sinal vermelho de perigo letal. Quando você posta uma foto e ninguém curte, ou quando você sente que não pertence a um grupo, o seu sistema nervoso não entende que você está seguro no seu apartamento trancado. Ele aciona o mesmo alarme de pânico daquele nosso ancestral que foi deixado para trás na escuridão, sozinho, ouvindo o rugido dos leões se aproximando. As redes sociais sequestraram esse nosso medo mais profundo. Elas transformaram nosso instinto de sobrevivência em um modelo de negócios bilionário. Cada notificação é uma prova de que a tribo ainda se importa com você, de que você não vai morrer sozinho. E é por isso que você não consegue largar o telefone. Nós somos deuses com a mente de macacos. Nós temos o poder de destruir o planeta, mas ainda somos escravos dos medos e dos desejos desenhados há milênios. Mas a grande beleza da nossa espécie não é apenas o que nós herdamos, é o que nós podemos fazer com isso. Nós temos um dom que nenhuma outra criatura tem. Nós temos a consciência, nós podemos olhar para o nosso próprio reflexo no espelho, nós podemos entender os nossos instintos e nós podemos escolher não obedecer cegamente a eles. Você pode sentir o impulso de devorar o açúcar e ainda assim escolher a saúde. Você pode sentir o pânico da rejeição virtual e ainda assim desligar a tela, sabendo que a sua vida real não depende de uma curtida. O autoconhecimento é a única verdadeira liberdade que existe. Quando você entende as sombras do seu passado evolutivo, você para de ser refém da sua própria biologia. Eu convido você a respirar fundo agora. Desligue os alertas por um momento. Lembre-se de que você é o herdeiro de uma linhagem de sobreviventes brilhantes e que o seu valor não é medido por algoritmos, mas pela forma como você escolhe viver a sua realidade palpável. Se essa reflexão tocou a sua alma e trouxe clareza para sua mente, eu te convido a se inscrever aqui no canal De Tudo Um Pouco. Nós somos uma tribo moderna, um acampamento virtual onde nos reunimos para aquecer o intelecto, compartilhar boas histórias e entender a complexidade de ser humano, muito além da superfície. Nutra a sua mente conosco, inscreva-se e ative o sino para não perder as nossas próximas fogueiras filosóficas. E, antes do deixa sua marca aqui embaixo nos comentários. Compartilhe comigo qual é o instinto das cavernas que você mais percebe agindo na sua vida hoje. É a busca por comida, é o medo da opinião alheia ou é o fascínio pela fofoca? Vamos conversar nos comentários e entender juntos a nossa natureza. Um abraço afetuoso e até a nossa próxima jornada.